Graças a Deus, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Palavra Urgente. Nós somos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou o pastor Tiago Pena e estou aqui com a fé que Deus me deu para te abençoar. Hoje o testemunho de fé é do Sebastião, que ele foi buscar mudança na vida. E nessa mudança de vida que ele foi buscar, algumas coisas não deram tão certas. E olha, a gente tem que estar preparado para isso. Se nós vamos tomar decisões na vida, precisamos, antes de tudo, sermos direcionados por Deus. Cuidado, porque as necessidades que aparecem, elas têm o poder de conduzir os nossos passos. E a Bíblia fala que nós não vivemos por vista, mas sim por fé. E eu quero falar com você daqui a alguns minutos sobre esta palavra. Também eu vou orar por você, orar pela sua família. Eu peço que você prepare o seu copo com água, o meu já está aqui. Prepara também a sua fotografia, peça de roupa que você quer abençoar a sua casa. Mas abra o seu coração, porque nós vamos dar início aqui à primeira parte do testemunho de hoje. Na adolescência, Sebastião deixa o pequeno município de Baixo Gandu, no Espírito Santo, e vai para a capital, Vitória. Eu trabalhava numa marcenaria, uma pequena fábrica de móveis. Aí, em 1972, eu conheci a Erlene, aí nós namoramos, nos casamos. Eu já tinha uma casinha humilde, né? Uma casinha bem simples, mas era própria. Ele bebia bastante, né? E numa das ressacas, ele procurando assim algo na televisão, ele encontrou o programa do missionário, que na época era a Igreja da Graça no seu lar. Por volta de 1991, eu conheci o programa do missionário. Aí eu me interessei de ficar assistindo o programa do missionário e aquilo foi tocando meu coração, onde houve uma grande mudança. Eu falei com Jesus que precisava de acontecer algo na minha vida que nem minha mãe, nem meu pai, nem a minha esposa, nem meus filhos conseguiram fazer, mas que ele poderia fazer isso na minha vida, que era me livrar do álcool. Percebam a vida do Sebastião, que rumo tomou. Hoje, um homem que vive embriagado, dominado pelo espírito do alcoolismo. Isso aí é algo muito sério. Por isso nós preparamos uma reportagem que vai tratar deste assunto da dependência. Vamos lá. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a dependência em álcool afeta cerca de 209 milhões de pessoas. O ator Tom Holland revelou que se viu viciado em álcool quando se desafiou a ficar um mês sem beber em janeiro de 2023 e percebeu que só pensava em beber. A Organização Mundial da Saúde divulgou que cerca de 90 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo abusivo de álcool. O alcoolismo gera consequências no corpo, como a cirrose, anemia, problemas no coração e depressão. Para continuar te ajudando sempre, mais uma vez, nós trouxemos aqui uma pessoa que tem a capacidade para te ajudar no quadro Doutor Responde. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda, ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê?
é o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Quem já foi dominado por este mal, um dia se tornou dependente alcoólico, sabe quanto difícil é, ou talvez com alguém dentro de casa, assim. Muito difícil. A pessoa se torna muitas vezes agressiva. É uma luta que parece que você está carregando toneladas nos seus ombros. Eu sei que o Espírito de Deus está me fazendo falar com você diretamente que a essa hora da madrugada, que esse programa na Rede TV passa bem cedo, nem dormir você dormiu. Você esperou o seu filho chegar e esse peso está sobre você. Mas Deus é contigo e Ele vai te ajudar. Por isso que você está assistindo este programa. E eu quero continuar te ajudando, porque a história de Sebastião vai te inspirar. Eu chamo a sua atenção para a segunda parte desse testemunho. O missionário pegou até o evangelho de João 14, que falou sobre morar no céu. Isso foi que falou muito forte comigo. Chegou no ponto que disse que os beberrões não herdariam o reino de Deus. E foi onde eu tomei a decisão de procurar a Jesus e procurar uma igreja da graça. Passou a frequentar a igreja, foi onde ele parou de beber e teve a vida transformada. Eu estava com a média de 30 e poucos anos, quando eu me libertei do vício. E chegou o dia que ela pôde se desligar da igreja que ela era membro desde nascença e me acompanhar na Igreja da Graça. Ele se batizou, depois ele se tornou obreiro, nós fizemos curso de obreiro na igreja, depois ele passou a ser o auxiliar, depois de auxiliar ele se tornou inclusive pastor, obreiros voluntários na Igreja da Graça. Perceba que além da destruição do seu corpo, do seu organismo, da sua dignidade, ele estava jogando fora a oportunidade de ser salvo. E a salvação vem somente pelo conhecimento da palavra. Lembra que no início do programa eu falei que as necessidades, quando aparecem, e a gente, claro, precisa tomar decisões, mas decisões bem pensadas, orientadas, não pura e simplesmente por causa dos problemas. A palavra de Deus que eu vou trocar com você aqui, nós vamos conversar sobre esta palavra, está em Gênesis 12, é o primeiro livro da Bíblia, no versículo de número 10. Presta atenção no que está escrito: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Por causa da fome, da necessidade, da escassez, Abrão teve que fazer algo. Você sabe que, da mesma forma, Isaque, filho de Abraão, tomou um dia a mesma decisão, por causa da mesma situação que aconteceu. Veja como muitas vezes as coisas vão sendo repetidas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Abrão, por causa de uma fome severa na terra, ele desce para o Egito. Ele vai buscar resolver o problema que estava assolando a sua vida, a sua família, os seus bens.
E Isaac, aconteceu com ele, só que quando ele está tomando um caminho, Deus falou para ele, não desça ao Egito. Peregrina no deserto, na terra que eu vou mostrar para você. E ali ele fez, ali ele ficou. Entenda que as necessidades, quando aparecem, elas têm sim um poder de nos despertar, até porque nós somos pessoas com um mínimo de responsabilidade na nossa família, na nossa empresa. Eu como pastor na igreja, as situações acontecem, a gente precisa tomar decisões na vida, mas as decisões precisam ser sábias, inteligentes. Não simplesmente porque apareceu um problema, aconteceu isso, eu tive que fazer. Você fez algo que nem parou para pensar numa consequência. Você não parou para pensar que aquela decisão até mesmo pioraria o estado que estava se apresentando. Aí você diz assim, caramba, eu pensei que ia acontecer algo ruim, mas eu mesmo, com as minhas próprias mãos, eu piorei. Então tome cuidado com isso. Você que está igual Sebastião, olha, eu quero mudar de vida, eu preciso tomar umas decisões. Não faça isso no calor das emoções, motivado por pessoas que param para falar com você. Faça isso por uma direção sábia. E a palavra diz lá na carta de Tiago, se nos falta sabedoria, nós devemos pedir a Deus e assim Ele nos dará. Peça sabedoria a Deus. E eu creio que esse desfecho do testemunho de Sebastião vai animar o seu coração. Então vamos à última parte deste testemunho de fé. Que hoje nós estamos há mais de 30 anos fazendo parte desse ministério. Ele economizou bastante depois que parou de beber, né? E fui sendo dizimista, ofertante, comecei a adquirir os produtos que a igreja enviava antigamente pelo correio. Eu comecei a fazer investimento em prol da minha família, para a gente ter algo melhor que a gente precisava conquistar. Até que no ano de 2015, aí Deus me abençoou, que eu estava trabalhando na marcenaria, deu bastante serviço e aí eu consegui ter uma boa prosperidade e conquistamos esse lote, né? E começamos imediatamente a construir também uma casa próxima à praia, que era o nosso desejo do coração. Nós temos aqui um lote de 300 metros, nós temos 3 quartos, né? E uma sala grande, uma cozinha, temos duas cozinhas, inclusive, nós temos lá de fora, uma internamente, temos garagem. Eu tinha uma picape 2004, né? E com a bênção do Senhor, com a glória de Deus, eu consegui uma bem mais nova, a nossa casa, que é na capital, né? A gente continua utilizando ela até hoje ainda, às vezes necessidade, que a gente vá até a capital. É muito bom servir e perseverar firme em orações. Então, tudo pra gente, assim, foi uma grande mudança, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus na nossa vida. E glória a Deus que tudo deu certo. Quando pararam para ouvir a Deus, pararam para ouvir a palavra, tudo mudou. E há 30 anos já servindo a Deus. E glória a Deus por isso. Vai acontecer com você também. Aqui é o copo com água. Vamos determinar a nossa vitória, determinar a nossa bênção. Deixa eu te abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa vida que decidiu por uma mudança. Mas antes de tudo, está pedindo sabedoria ao Senhor. Pai, dá sabedoria a este coração. Mas também peço a Ti, meu Pai, que todos estes que estão passando por momentos de enfermidade ou qualquer outra ação maligna, que isso caia por terra agora no nome de Jesus. Eu repreendo toda a obra do diabo e digo que a tua vida está abençoada. Beba da água. Receba a sua vitória. Olha, não se esqueça daquele compromisso que você tem ao terminar este programa, de correr lá no YouTube e assistir mais programas. Pastor, não posso agora, então salva, mas vai no YouTube, Palavra Urgente, e depois também vai lá no Instagram, curte as nossas publicações, passa a seguir o nosso perfil, e eu sei que tudo que colocarmos ali vai ser também para te abençoar. Outra coisa, estou em Belfor Roxo, tá? Na cidade que Deus me colocou ali para abençoar. Se você quer conhecer a nossa igreja, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026.
horários de qualquer reunião, de qualquer trabalho que nós fazemos, você pode encontrar no Instagram da nossa igreja, IGD Belfor Roxo. Tá bom? Meus amigos, muito bom estar com vocês, mas precisamos terminar e fazemos isso debaixo da graça do nosso Deus. E eu creio que nos encontraremos em breve, no dia de amanhã, para continuar falando desse Deus. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Clamo a ti, Jesus, pois creio que o Senhor pode realizar. Vem com o seu poder e faz outra vez, faz outra vez.